Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! Pedro prega no Pentecostes. Introdução ao herói e ao conflito. Olá, pequenos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Hoje vamos mergulhar na história de como a Igreja de Jesus nasceu. Uma história cheia de fogo, vento e muita coragem. O herói de hoje é Pedro. Lembram dele? O pescador que andou sobre as águas e que na hora mais difícil negou Jesus 3 vezes por medo. Ele era cheio de paixão, mas ainda carregava uma grande insegurança. Jesus havia voltado para o céu, mas ele havia deixado uma promessa poderosa. Ele enviaria o Consolador, o seu próprio Espírito. Os discípulos e cerca de 120 seguidores estavam reunidos em Jerusalém, em uma casa. Eles não estavam brigando ou fazendo planos complicados. Eles estavam orando, esperando e se sentindo um pouco sozinhos. O grande conflito deles era como um pequeno grupo de pessoas comuns. Sem Jesus, fisicamente por perto, conseguiria continuar sua missão e mudar o mundo. Eles precisavam de um superpoder que não fosse deles. Eles precisavam de uma força divina para vencer o medo e a tristeza. Eles estavam unidos em um só lugar, em um só coração, esperando que a promessa se cumprisse. O encontro tenso de repente. Um som, um barulho que parecia um vendaval, o vento mais forte que já soprou. Mas ele não vinha de fora. Ele enchia toda a casa onde estavam reunidos. As pessoas se assustaram, mas algo mais incrível aconteceu. Apareceram como que pequenas línguas de fogo. Não era fogo que queimava, era fogo que acendia. Essas pequenas chamas pousaram suavemente sobre a cabeça de cada um deles. Era o Espírito Santo, o superpoder de Deus, chegando para morar no coração dos seus amigos. Eles foram cheios do Espírito. E a primeira coisa que aconteceu foi uma explosão de alegria e adoração. Eles começaram a falar sobre Deus, mas em línguas que eles nunca haviam estudado. Lá fora, a cidade estava cheia de visitantes de todas as nações: Egito, Roma, Ásia, Partos. Eles ouviram a gritaria e a agitação. A tensão era enorme. Os visitantes da cidade ficaram confusos. O que é isso? Estão bêbados? Como eu, que sou da Ásia, estou ouvindo minha própria língua sendo falada por estes galileus. Foi nesse momento de confusão total que o Pedro, aquele que era medroso, foi completamente transformado. O milagre da coragem. O Pedro, que havia negado Jesus, se levantou na frente daquela multidão enorme, com uma autoridade e uma coragem que não eram dele. Seus amigos, os outros 11 apóstolos, ficaram ao seu lado. Pedro não tremeu. Ele abriu a boca e fez o sermão mais importante de toda a história. Pessoas de Israel e todos os que aqui habitam, vocês pensam que estamos bêbados? São apenas 9 horas da manhã. O que vocês estão vendo é o cumprimento de uma promessa antiga. Vocês viram e conheceram Jesus de Nazaré? Aquele que fez milagres no meio de vocês, mas que vocês prenderam e mataram na cruz. Mas Deus o ressuscitou e o exaltou no céu. À sua direita! A voz de Pedro era forte, cheia de convicção. Ele estava falando a verdade mais importante da história. Jesus está vivo! É ele, Jesus, que derramou este Espírito Santo que vocês estão vendo e ouvindo. Portanto, saibam de uma vez por todas: aquele que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A palavra de Pedro, cheia do Espírito, era como uma flecha que atingiu o alvo. Tocou o coração de milhares de pessoas. Elas sentiram um peso de tristeza e de arrependimento pelo que tinham feito. Perguntaram, em voz baixa e cheia de angústia: O que devemos fazer? Pedro, com um sorriso de paz e autoridade, respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados. E então, vocês também receberão o dom do Espírito Santo. Neste dia, pequenos heróis, o milagre da transformação foi completo. 3.000 pessoas creram na mensagem de Pedro e foram batizadas. O medo acabou. A fraqueza se foi. A Igreja de Jesus tinha nascido e era forte, unida e cheia de poder. A lição da história e a aplicação: pequenos heróis.
O que aprendemos com a coragem de Pedro no dia de Pentecostes? Força na união. Aprendemos que a força de Deus se manifesta quando seus amigos estão unidos em oração. O poder veio quando eles estavam juntos. Estar junto da sua família e da igreja é fundamental para receber a força de Deus. O fogo tira o medo. O mesmo fogo que desceu sobre Pedro tirou seu medo de falar e o transformou em um gigante da fé. Você também tem o Espírito Santo, pequeno herói, e ele tira o seu medo de falar a verdade, de pedir perdão e de ser gentil com quem te fez mal. O milagre maior é o coração transformado. O grande milagre de Pentecostes não foi apenas o vento e o fogo. Foi a transformação de 3.000 corações em um só dia. O Espírito Santo deseja mudar o seu coração para que você ame Jesus acima de tudo. Você não precisa ter medo de nada. O mesmo Espírito que deu coragem a Pedro para pregar a milhares. Ele mora em você para te dar coragem de ser honesto, de perdoar e de testemunhar. Nosso desafio é permitir que o Espírito Santo nos use para falar sobre Jesus. Comece hoje. Confie no Espírito Santo. Sua oração sincera tem poder. O Deus que transformou Pedro está pronto para transformar você. Escolha ser um herói de Deus, corajoso, cheio de paixão e com o fogo do Espírito. Conclusão. E aí, pequenos heróis, gostaram dessa história de fé e poder transformador? Se você sentiu o poder do Deus que encheu Pedro, curta este vídeo, inscreva-se no canal para fazer parte da nossa jornada de fé e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Vamos fazer uma oração rápida, pedindo a Deus que nos encha da coragem do Espírito Santo. Pai, obrigado pela história do Pentecostes, que possamos estar cheios do Espírito Santo, como Pedro e os discípulos. Dá-nos coragem para defender a verdade e para falar do amor de Jesus com alegria. Tira todo o nosso medo, Senhor. Amém. Lembre-se, o Espírito de Deus ainda está disponível para transformar sua vida. Um grande abraço a todos. Até a próxima, pequenos heróis da Bíblia. Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho.